Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Palavra gloriosa da parte de Deus às nossas vidas nesta noite de quarta-feira, uma noite maravilhosa, propícia para que nós estivéssemos aqui, este dia maravilhoso que o Senhor nos preparou para estarmos aqui reunidos. E eu creio que a palavra de Deus, ela vem para nos edificar. A palavra do Senhor, ela vem para nos fortalecer, nos alimentar, nos dar sustância, para que nós venhamos dar continuidade à caminhada. Amém, irmãos? Estamos diante de um dos livros da Bíblia bastante conhecido. Eu creio que muitos irmãos aqui já têm meditado nas Escrituras Sagradas. E este aqui é um dos livros mais cobiçados na literatura. Eu creio que muitos que aqui estão já tiveram várias perguntas sobre este livro, no que nele está contido. E eu creio que algumas dessas perguntas, o Senhor, através desse texto que nós acabamos de ler, o Senhor há de destrinchar em nossos corações. E eu creio que sairemos daqui alimentados pela palavra de Deus. Meus irmãos, Gênesis significa, no seu estado original, na sua literatura original, ele significa o livro dos inícios, livro dos começos, ou das origens. Então nós estamos diante de um livro cujo autor é Moisés, que foi contemporâneo de Jó. Tudo indica também, alguns estudiosos dizem que Gênesis, ele não é o livro mais antigo da Bíblia, por esta causa que nós temos Moisés como contemporâneo de Jó, ou seja, Jó veio primeiro que Moisés, e é por isso que muitos estudiosos da Bíblia dizem que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Porém, uma pequena biografia, só para que os irmãos entendam, no sentido histórico. Mas estamos aqui diante de um texto profético, porque o que o Senhor vai direcionar a Abraão aqui é profético. São promessas que o Senhor faz a Abraão. E no primeiro momento que nós lemos, eu parti do versículo de número 2. Por que, irmão Cleito, você partiu do versículo de número 2? Porque são umas das promessas que Deus faz a Abraão. Perceba que aqui há uma chamada. Perceba que aqui o Senhor chama Abraão para uma grande obra, para um grande ministério. E que Abraão, a partir deste momento, ele subiria a um nível de espiritualidade para com Deus, um nível de relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor. Perceba aqui no capítulo de número 12, eu quero aqui expor os versículos juntamente com os irmãos, e quero aqui poder chamar a sua atenção para que juntos possamos mergulhar nesse texto. Perceba e olhe comigo aí juntamente na tua Bíblia, versículo de número 1, e veja essa chamada gloriosa a qual Deus faz a Abraão. Olha o que o Senhor está dizendo para ele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Provavelmente, irmãos, Abraão, ele estava numa terra e que esta terra não estava agradando ao Senhor.
Abrão, ele residia na cidade de Ur. Ela ficava no estado da Mesopotâmia. Mesopotâmia, existiam muitos pagãos, pessoas que adoravam a outros deuses, ou seja, eram politeístas, pessoas que adoram a outros deuses, pessoas pagãs. E o Senhor estava incomodado com aquilo. Por quê? O Senhor sabia que Abrão, ele era um homem fiel. O Senhor sabia que Abrão, por mais que ele estava na sua decadência física, de idade já avançada, o Senhor ainda tinha promessas para a vida de Abrão. Perceba que quando nós avançamos de idade, não quer dizer que as promessas de Deus já se findaram sobre as nossas vidas, não. Perceba que aqui, Abrão, ele já estava com uma idade avançada, estava decadente tanto fisicamente, quanto na sua idade. Porém, o Senhor tinha promessas ainda para a vida de Abrão, e a cidade a qual ele residia estava incomodando a Deus. Por quê? Porque Deus queria elevar o nível de relacionamento com Abrão. E para que o Senhor elevasse o nível de relacionamento com Abrão, era necessário que Abrão se afastasse daquele meio pagão, se afastasse daquele meio que estava oprimindo ou obstruindo o relacionamento dele com o Senhor. E é por isso que o Senhor está dizendo a Abrão: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela. Talvez a família de Abrão, alguns integrantes da sua família, também eram pagãos, eram adoradores de outros deuses. E é por isso que o Senhor está dizendo para ele: sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, o Senhor estava falando: ô Abrão, para que você me conheça mais profundamente, e para que você tenha um relacionamento mais profundo comigo, é necessário que você saia desse lugar que você está. É necessário que você se afaste desse paganismo, dessa opressão espiritual que está sobre você, porque isso está rompendo o nosso relacionamento, a nossa comunhão. E o Senhor olha para Abrão e está dizendo para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Talvez quando o Senhor estava falando ali para Abrão, sair do meio da tua parentela, alguns integrantes da sua parentela poderiam ser pessoas pagãs, pessoas que adoravam a outros deuses, pessoas que não concordavam como Abrão professava a sua fé, porque Abrão, ele acreditava em Deus. Abrão, ele obedecia à lei, ele era um cumpridor da lei. Então Abrão, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha relacionamento com Deus, mas o Senhor estava percebendo que aquele ambiente estava fazendo mal para Abrão, não estava fazendo bem para ele. Então entenda, existem ambientes que nós frequentamos que não faz bem para nós. Existem que até mesmo nós frequentamos, mas Deus não está ali. Existem amizades que estão à nossa volta, mas o Senhor está olhando para nós e dizendo: essa amizade não é para você, este ambiente não é para você, sai daí, sai deste meio. Entenda que eu já estou pregando o texto, já aplicando, para que você entenda. Existem ambientes que talvez você tenha frequentado e o Senhor está falando: esse ambiente não é para você. Se você quer ter profundidade comigo, me conhecer como realmente eu sou, você precisa sair desse ambiente. Você precisa abandonar tais amizades que não estão fazendo bem para você.
Você precisa se afastar de más influências que estão te influenciando para o mal. Então sai do meio delas. Talvez seja isso que estaria acontecendo com Abrão. Porque eu entendo assim, se Deus está pedindo para que ele saia, é porque aquele lugar não estava fazendo bem para ele. E se Deus hoje te trouxe para tratar isso com você, é porque talvez os lugares a quais você tenha frequentado não está fazendo bem para você, e Deus não está se agradando. Sabe por quê? Porque Ele tem zelo pela tua alma. Deus, Ele tem cuidado de você. Então veja bem, olha o que o Senhor está dizendo para ele. Olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Perceba que Abraão, ele não vai sair da terra sem destino. Porque quando Deus ele manda você sair de um lugar que não está fazendo bem para você, não é que você vai sair desse lugar sem destino. Aleluia. O Senhor, Ele está falando para Abraão, ó, você vai sair, mas o lugar, quem vai te dar para que você habite sou eu. Ou seja, quando o Senhor está dizendo para você sair de um lugar que não está fazendo bem, é que Ele vai dar o itinerário para que você saia da terra. É o Senhor que vai te guiar. Então você não está sozinho. Se o Senhor está pedindo para que você saia, é porque Ele vai guiar os teus passos, Ele vai guiar os teus caminhos. Ou seja, Deus já preparou a terra para que você habite. Olha aqui, o Senhor está dizendo para ele: sai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, não é qualquer terra, porque a terra que Deus nos prepara não é qualquer terra. A terra que o Senhor nos prepara não é terra pagã, não é terra que nos oprime, não é terra que vai nos influenciar para o mal. É a terra que o Senhor tem preparado, é a terra que o Senhor vai te mostrar. Ou seja, Ele vai te dar um itinerário. Versículo de número 2, vamos para o versículo de número 2. Porque o Senhor, Ele não vai deixar Abrão frustrado. Porque, meus irmãos, preste bem atenção na palavra. Olha para mim aqui, não olha para trás, não olha para o lado, olha para mim, para você não sair daqui sem entender o que Deus está falando com você. Olha para mim, o Senhor manda Abrão sair da terra dele, do meio da tua parentela. Ou seja, Ele manda Abrão sair de uma terra pagã. Só que o Senhor não tira Abrão de lá sem destino. Abraão tem um destino, e não somente o destino. Quando o Senhor Ele dá o destino, Ele também dá a referência, e a referência são as promessas. Quando o Senhor Ele te manda sair de um lugar que não está sendo agradável aos olhos dele, você não está saindo sem itinerário. Ele vai te dar um itinerário, e dentro desse itinerário Ele vai te fazer promessas, e é o que Ele faz a Abrão no versículo de número 2. Lê aí comigo na sua Bíblia. Olha o que Ele vai dizer, olha as promessas que Ele vai dirigir a Abrão. São 4 promessas dentro de um versículo. 4 promessas dentro de um só versículo. O Senhor está fazendo para Abrão. Olha isso daqui: e far-te-ei uma grande. Ou seja, quando você começa a fazer a leitura do versículo de número 2, você já observa qual o nível que Deus quer elevar Abrão. Não é um nível superficial, não são coisas supérfluas, não. Isso aqui são promessas de Deus, é o próprio Deus se referindo a Abrão. Olha, eu far-te-ei uma grande nação. Essa é uma das promessas. E abençoar-te-ei, segunda promessa, e engrandecerei o teu nome, terceira promessa, e tu serás uma bênção. Olha o nível, irmãos. Ou seja, talvez na terra a qual Abraão estava habitando seria um nível muito raso, mesmo ele sendo um homem fiel a Deus,
mesmo ele sendo um homem prudente, mas o Senhor estava falando: essa terra não é para você, Abraão. O que eu tenho preparado para você vai além do que você pensa, vai além do que você professa. O que eu tenho preparado para você é maior. Perceba que quando o Senhor, Ele quer nos tirar de um lugar, é porque Ele quer nos elevar o nível. É a mesma coisa, pastor, dentro da igreja. Quando o pastor ou o líder da igreja é tomado por Deus, chama o obreiro e fala para o obreiro: ó, a partir de hoje, o Senhor tocou o meu coração, e você já não vai mais ser obreiro, hoje você vai ser o segundo pastor, vai aqui batalhar junto comigo. Então perceba que quando Deus tira uma pessoa de um lugar, é porque Ele quer elevar o nível. Nível de relacionamento, nível espiritual e nível ministerial. Olha as promessas que Deus está fazendo para Abraão. Olha aqui, ó: e far-te-ei uma grande, ou seja, ele seria o pai de uma grande nação. E essa promessa já é declarada lá no capítulo de número 17 de Gênesis, quando o Senhor muda o nome de Abraão para Abraão, ou seja, qual o significado? Pai de muitas nações. Aleluia. E é por isso que o Senhor já está ensinando a promessa aqui, porque a promessa iria se cumprir. Por quê? Porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Isso é bíblico. Olha o que ele diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei como ele abençoou Abraão. Ele abençoou Abraão, foi um homem próspero, foi um homem rico, um homem diligente, um homem que sabia administrar as suas finanças. Então o Senhor deu inteligência para ele, deu sabedoria para ele. Veja que Deus está elevando o nível, tanto intelectual, físico e espiritual. Então perceba, quando Deus ele te tira de um lugar para te colocar em outro, é que Ele está elevando o seu nível, e não vai só ficar baseado nisso. Ah, Deus está me elevando de nível, está me tirando de ser obreiro para ser um segundo pastor. Claro, se Deus está te colocando no nível elevado, o Senhor ele vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar itinerário, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai renovar o seu intelecto. Ou seja, a tua comunhão e o teu relacionamento, quando você era obreiro para ser pastor, vai mudar. Já não vai ficar naquele nível que você estava. O nível vai se elevar. Porque o pastor ele vai ter que orar, o pastor ele vai ter que buscar sabedoria em Deus, o pastor ele vai ter que buscar o quê? Sabedoria e conhecimento na palavra, para poder alimentar as suas ovelhas. Ou seja, o nível ele se eleva. Então perceba que quando o Senhor destina a chamada a Abraão, é porque o Senhor estava querendo elevar ele de nível. Olha, eu não quero que você continue no estado que você está. Sai dessa terra, sai desse lugar pagão, desse lugar que está te oprimindo, que eu vou preparar a terra. E além da terra preparada, e além do itinerário, eu tenho promessas para você. Quem pode bater palma e dar glória para Jesus? Então entenda, meus irmãos, se Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, é porque Ele quer elevar o seu nível. Talvez o nível que você esteja um nível de acomodação. Ah, para mim está bom aqui, para mim está ótimo da forma que eu estou vivendo, as amizades que eu tenho, os lugares que eu estou frequentando. Talvez esteja bom para você, mas para Deus não está bom. Talvez estaria confortável e ótimo para Abraão, mas para Deus não estava. É por isso que o Senhor ele sempre vai nos alertar, porque o Senhor sempre vai mostrar que as coisas que Ele tem preparado para nós são grandes. Lembra de Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3? Clame e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Ou seja, as coisas de Deus vão além do nosso entendimento. Então nós nunca podemos nos basearmos pelo estado em que nós estamos, ou pelo lugar que nós frequentamos, ou pelas amizades que nós temos. Não, nós sempre temos que estar no além de Deus, no além do Senhor, porque o Senhor sempre terá coisas novas para nós. Então perceba aqui, versículo 2, irmãos, você percebeu que a gente não saiu ainda do versículo de número 2, para você perceber a intensidade dessa mensagem, a intensidade da palavra, qual Deus quer tratar com você aqui hoje. O Senhor tem coisas novas, grandes, novas atribuições para você. Não é nesse estado que você está, não. Deus ele não quer que você fique sentado muito tempo na cadeira, não, só ouvindo para a igreja, senta na cadeira, a mesma rotina, não. Deus ele não quer isso para você. O desejo do Senhor sempre foi elevar o nível dos homens. Aleluia. Qual é esse nível? Relacionamento, comunhão, intimidade, profundidade. Lembra da visão de Ezequiel? As águas torrentes. Lembra? O anjo mediu mais 1000 até o tornozelo. Mediu mais 1000. Está muito raso ainda, Ezequiel. Vai mais fundo. Veio até o joelho. Mediu mais 1000, veio aonde? Na cintura. Mediu mais 1000, falou: olha, agora está no peito, não tem como mais você caminhar. Agora o jeito, Ezequiel, é você mergulhar. O que Ezequiel fez? Mergulhou, porque só atravessava nada. Então esse é o nível de profundidade que Deus quer. Deus não quer que você fique na superfície, Deus quer que você mergulhe. Mergulhe no oceano. Ou seja, o Senhor não quer que você fique só no raso. Não, eu vou para a igreja, ouvir a palavra, porque a palavra, ela vai, claro, que suprir as minhas necessidades. Isso é óbvio, isso é fato. Mas eu preciso tomar uma postura. Perceba que quando o Senhor, ele vai se direcionar aos profetas, o Senhor, ele sempre requeriu dos profetas uma postura. Jeremias capítulo de número 18, quando o Senhor vai falar com Jeremias: Jeremias, levanta-te. Olha, o Senhor requerendo dele o quê? Postura, posicionamento, posição. Ou seja, talvez Jeremias estava num estado de conformismo, num estado de comodismo, num estado cômodo, e o Senhor falou para ele: não, profeta tem que ter postura, profeta tem que ter posicionamento. Se foi alistado no meu exército, tem que estar preparado para a guerra. Então levanta-te. Aí quando Jeremias ouve a voz do Senhor falando para ele: levanta-te, aí ele toma a postura, se levanta, se posiciona. Aí o Senhor diz: levantou? Agora desce, vai à casa do oleiro, e lá te mostrarei as minhas palavras. Ou seja, o Senhor estava elevando o nível de espiritualidade, visão e intelecto de Jeremias. O Senhor desceu lá e mostrou. Quando ele desceu lá, ele viu o quê? O oleiro trabalhando. E a partir dali, o Senhor destrinchou toda a sua fala para Jeremias, mostrando o que faria com o povo de Israel. E Jeremias, se recuando, não queria profetizar sobre o povo. Por isso que ele é considerado um dos profetas chorão. Porque toda vez que o povo pecava, ele queria dobrar os joelhos, pôr a cara no pó e pedir para o Senhor misericórdia pelo povo. Aí Deus falou: chega disso, toma a postura de profeta. Porque profeta, ele tem que ter posicionamento. Profeta, ele tem que ter postura de soldado. Profeta tem que querer subir de nível. Profeta tem que ter postura diante do pecado. Então vai, Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, e lá eu vou te mostrar o que eu posso fazer com o povo de Israel. E lá o Senhor mostrou para ele. Quando o Senhor vai falar com Ezequiel, capítulo de número 31, o que ele fala? Filho do homem, põe-te e falarei contigo. Porque o Senhor nunca fala com alguém de forma cômoda. O Senhor nunca vai falar com você se você não tiver uma postura de servo.
Senhor nunca vai direcionar uma mensagem a você se você não tiver hombridade. E o homem e a mulher de Deus, ele precisa ter hombridade. Está vendo que não está fazendo bem para ele, está vendo que está fazendo mal para ela, mas está ali no ambiente. Aí chega o momento a qual o Senhor vai se posicionar e dizer: sai. Sai, porque está te fazendo mal. Sai, porque esse lugar não está sendo agradável aos meus olhos. Sai. Quando o Senhor fala sai, o sai aí dá a ideia também no original de que Jeremias estava ouvindo palavras que não eram agradáveis ao Senhor. Aleluia. Talvez aquelas pessoas que estavam à volta de Abrão, aquelas pessoas que estavam à volta de Abrão, estavam direcionando palavras supérfluas. Palavras torpes, palavras que se distinguem a corrupção, a prostituição, a renúncia, e dizendo para Abraão: ó, adora o nosso Deus e você vai ver que o nosso Deus vai fazer por você. Talvez o ambiente a qual você esteja frequentando, algumas pessoas têm usado de palavras supérfluas, palavras torpes, palavras de má influências, palavras superficiais, que talvez tragam uma ilusão para a sua mente, ilusão para o seu coração. E o Senhor está falando: sai, porque o que eu tenho preparado para você não é isso. Isso é muito raso para mim. O que eu tenho preparado para você é mais profundo, vai além do teu entendimento, vai além do teu conhecimento. O que eu tenho preparado para você são promessas. E não são uma promessa, são promessas. Porque quando o Senhor faz a chamada a Abrão no capítulo de número 12, o Senhor não faz uma promessa, o Senhor faz promessas. Aleluia. O Senhor tem promessas para mim e para você, não é uma promessa. Lembra? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas. Ou seja, não está no singular, está no plural. São coisas firmes, plural. Grandes, plural. Que não sabes, plural. Tudo plural. De Deus nunca vai estar no singular. As promessas dele não. As promessas dele sempre estarão no plural, porque vai além do nosso entendimento. Então o que Deus tem preparado para você são coisas grandes. Só que para que as promessas de Deus se cumpram, você precisa tomar uma postura. Qual é a primeira característica, pregador, que eu deva tomar, assim como Abrão, para que as promessas de Deus se cumpram em minha vida? Sensibilidade. Ouvir a voz de Deus. Se você tiver sensibilidade para ouvir a voz de Deus, as promessas dele irão se cumprir na sua vida. Por que, pregador? Me prova no texto, desde o versículo de número 1, versículo de número 2, ao versículo de número 4 em diante. Abrão não professa uma única palavra e um único questionamento a Deus. Ele está somente a ouvidos. O que o Senhor está falando para ele aqui, sobre ele sair, deixar sua terra, sua parentela, as promessas a qual o Senhor se refere a Abrão, Abrão só está ouvindo. O que me representa isso? Sensibilidade. Quando você vir para a igreja, torne os seus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Não fica perdido não, irmão, dentro da igreja. Não fica perdido dentro do culto. Não acha na sua mente e no seu coração que é somente um culto, ou que é só mais um culto, não. Fica atento à voz de Deus, ao que Deus está falando com você. Porque às vezes o que Deus está falando aqui é profundo. E se a gente ficar ligado com as coisas supérfluas, a gente não vai pegar. E a gente vai permanecer na mesma. Porque tem pessoas que não crescem. Porque tem pessoas que não desenvolvem o seu ministério. Porque não dão ouvidos à voz de Deus.
Porque Abrão progrediu, foi um homem rico, próspero, tanto fisicamente, financeiramente, espiritualmente, porque ele sempre ouviu a voz de Deus. E quando Deus falava com ele, não questionava, ele executava. Vou te provar na Bíblia. Capítulo de número 12, versículo de número 4. Quando ele acaba de ouvir essas primeiras promessas a qual Deus direciona a ele, olha o que ele diz: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, ele ouviu o que o Senhor falou para ele, ensinou para ele, e depois ele executou. Aí que está uma das características e estratégia, porque todo ser humano ele é inteligente. O ser humano ele tem um intelecto elevado. E isso a gente tira e herda de Davi, porque Davi ele era muito inteligente. Se você parar para ler os salmos de Davi, olha as orações desse homem. Não eram orações superficiais. E não eram orações de questionamento, porque ele sabia quem estava por ele. Aleluia. Davi nunca orava questionando a Deus, mas ele sempre falava: Senhor, é tu que me livras, Senhor, é tu que me guardas, Senhor, é tu que me cobres, Senhor, é tu que me defendes, Senhor, é tu que me faz vencer. As orações de Davi eram orações de alto nível. Por quê? Era um homem que tinha uma sensibilidade à voz de Deus, e quando Deus mandava fazer, ele executava, ele fazia. Isso é sensibilidade, demonstra sensibilidade. Quando Abrão ele termina de ouvir aqui as ordenanças de Deus, tanto para ele como para a tua família, o que ele faz? Ele executa, ele faz. O que eu quero dizer com isso? Não adianta também você estar sensível à voz de Deus, não fazer questionamentos, e quando Deus acabar de falar, você não executar. O porquê que eu falei da postura? A gente precisa ter postura para ouvir, sensibilidade para ouvir, mas a gente também precisa ter postura para executar o que Deus mandou. Ou seja, o Senhor falou para Abraão: ó, sai. O que aconteceu? Ele saiu. O Senhor falou: deixa a tua casa, a casa de teu pai. O que ele fez? Ele deixou. Ele não permaneceu. Ele ouviu e executou. Então não adianta Deus falar: não frequente esse lugar que você está frequentando. Você mais claro, não frequenta o bar, não frequenta as boates, não frequenta essa roda de escarnecedores que eu tenho te visto. Sai. Aleluia. Porque não adianta eu estar sensível, porque muitas vezes acontece isso. Eu estou sensível, ouvindo Deus falar, mas eu permaneço. Eu estou ouvindo Deus falar comigo, mas eu continuo na mesma. Eu não tomo uma postura, eu não tomo um posicionamento, eu não executo aquilo que Deus está me mandando. Aleluia. Aí por isso que existem pessoas que não crescem, por isso que existem pessoas que não evoluem, mas Deus trouxe hoje aqui você, porque você vai crescer, porque você vai evoluir, porque o Senhor vai elevar o teu nível espiritual. O Senhor vai te dar estratégia. Levanta a tua mão para dar glória, levanta a tua mão para e receber essa palavra. Bate palma e dá glória para Jesus. Glória a Deus. Então entenda, meus irmãos, não adianta eu só ouvir, tenho que ser como Abrão, eu tenho que herdar essas estratégias, porque Abrão, ele foi um homem inteligente, um homem diligente a Deus, porque se ele não fosse um homem sábio, e claramente temente ao Senhor,
jamais as promessas de Deus se cumpririam em sua vida. Mas ele foi um homem tanto sensível à voz de Deus, como ele também foi um homem de hombridade. Um homem que teve postura. Talvez no momento em que ele tomou atitude para deixar a terra, para deixar a casa, para deixar as suas riquezas, algum de suas famílias que sairiam com ele, poderia ter questionado ele: por que você vai sair? Por que você abandonou? E é isso que acontece quando nós tomamos uma postura. E aí que vem aquela conversinha de voltar atrás. Ah não, vou voltar atrás, porque se eu sair eles vão me deixar. Porque se eu sair eles não vão falar mais comigo. Porque se eu sair eles vão me abandonar, não vão dar mais credibilidade para mim. Talvez nesse momento em que Deus falou com Abraão, Abraão poderia até retroceder. Não vou sair não. Eu estou até ouvindo o Senhor, mas eu não vou sair não, porque é aqui que eu tenho sustento. É aqui que eu comecei a granjear. Foi aqui que as minhas riquezas começou a crescer. Então eu não vou sair mais não. Diante de tudo isso que Abraão, por que eu digo que ele é um homem inteligente, de intelecto elevado? Porque Abraão, ele não olhou para as coisas supérfluas, para as coisas passageiras, porque terra, matéria, são supérfluos. Vou te dar um exemplo. Não é um voto que vai mudar a minha vida, é o meu propósito diante de Deus que vai mudar a minha vida. É o propósito que eu tenho. Isso aqui é um símbolo. Só que eu não posso me enquadrar dentro disso daqui, porque é um papel, é matéria. Ou seja, Abraão, ele não se enquadrou no materialismo. Ele não se apegou ao materialismo, à riqueza. Ele ouviu a voz de Deus. E ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou sair, porque é melhor eu estar com Deus do que eu estar aqui e sofrer as consequências. Porque quando a gente ouve a voz de Deus e não executa, sofremos consequências. E é o que Deus está fazendo com pessoas aqui, tratando hoje. Porque você está ouvindo a voz de Deus aqui. Você está ouvindo a palavra de Deus. E se você ouve e não aplica na sua vida, as consequências são suas. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. Olha lá, o irmão testificou. Se você está com Deus, você tem vida com abundância. Por quê? É Ele que vai te guiar. É o Senhor que vai te dar porta de escape, estratégia. Diante das situações mais adversas, o Senhor vai abrir a tua visão. Ó, tá vendo ali? Tá errado. Tá vendo ali? Não tá certo. Diante de uma visão espiritual, de um comportamento espiritual, o Senhor vai falar o que é agradável aos olhos dele. Ele vai falar: não veste isso, não coloca isso. Tudo é Deus. É Deus que vai guiar, é Deus que vai direcionar. Então a gente precisa estar o quê? Sensível à voz de Deus. Por quê? Se nós estivermos sensíveis à voz de Deus e executarmos o que Ele está falando, certamente que as promessas irão se cumprir sobre as nossas vidas, assim como se cumpriu na vida de Abraão. E perceba que do capítulo de número 12 ao capítulo de número 17, as promessas de Deus são abundantes. Como eu disse, as promessas de Deus estavam sempre no plural, eram grandes, eram firmes, que não sabemos, plural. Ou seja, promessas abundantes, promessas que Ele não volta atrás, promessas que quando o Senhor Ele firma com você, Ele vai se cumprir. Agora diga para mim, se cumpriram todas as promessas de Abraão, ele ainda em vida? Não. Mas mesmo ele morrendo, as promessas do Senhor se cumpriram, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele diz.
E se o Senhor está falando aqui hoje, para que você se desfaça e saia dos ambientes que não estão sendo agradável a Ele, porque Ele tem cuidado de você, é porque Ele quer elevar o teu nível espiritual. O Senhor quer te dar novas estratégias. O Senhor está querendo te mostrar aqui hoje que Ele tem algo além do que você imagina. Porque, irmãos, quando eu nunca, pastor, pensei que poderia estar no altar pregando a palavra de Deus. Mas um dia, eu ouvindo a pregação de um pregador ainda jovem, e o pregador pregando aqui a palavra de Deus, não foi nesta igreja, foi em outra igreja, mas eu sentado aí na cadeira, e o pregador falando sobre nível espiritual, sobre sensibilidade, sobre ter postura, e aquilo eu fui pegando, eu falei: Senhor, será que o Senhor quer me usar mesmo? Então eu vou começar a me aprofundar, eu vou começar a me preparar para que o Senhor me eleve de nível. Ou seja, não é porque o Senhor vai te elevar de nível que Ele te quer despreparado. Não. Para que o Senhor te eleve de nível, você precisa se preparar. Vou te dar um exemplo. Um pregador subir no altar para pregar uma doutrina bíblica, ele precisa ter um preparo. Ele precisa estudar a palavra de Deus para que ele possa argumentar aquilo que deseja o Espírito Santo. Você está entendendo? Ou seja, quando Deus falou comigo através da mensagem daquele pregador, eu fui recebendo. E qual foi a minha primeira postura? Foi começar a ler a Bíblia. Não, vou ler a Bíblia. Vou ler a palavra de Deus. Muitas profecias eu recebia de irmãos e irmãs dentro da igreja, que eu iria subir no altar, que eu seria um pregador. Eu falei: Senhor, se é assim, que seja feita a tua vontade. Vou começar a me aprofundar. Vou começar a comer do maná. Me ensina, me ensina, me ensina. E joelho no chão em Bíblia. Me ensina, Senhor, me ensina. Eu quero, é para subir de nível? Então vou subir, me ensina. E o Senhor foi preparando o campo. O Senhor foi preparando. Hoje, quando eu me olho no altar, é difícil acreditar, porque Deus, Ele é soberano, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Mas para Ele fazer, eu precisei tomar uma postura, um posicionamento. Se eu escuto a voz de Deus e não executo, eu nunca estaria aqui pregando a palavra de Deus. Quem imaginaria um pobre menino moreninho marrom, lá do Novo Osasco, da periferia, estaria no altar de uma setorial pregando a palavra de Deus? Aleluia. E aí? Você explica isso para mim? Ou seja, se Abraão não toma uma postura, é claramente que as promessas de Deus não seriam executadas na vida dele. E para que Deus execute isso na sua vida, as promessas que você tanto aguarda, as promessas que você tanto busca, Deus está requerendo de você aqui hoje. Tome uma postura. A gente tem que parar de se apegar às coisas que são superficiais, meus irmãos. Se a gente ficar só apegado a uma capa de obreiro, a gente nunca vai subir de nível com Deus. Eu não posso me apegar ao cargo, eu tenho que me apegar àquilo que Deus tem a me oferecer. Eu não tenho que me apegar a ser o pregoeiro, eu não tenho que me apegar a ser o pastor, eu tenho que me apegar àquilo que Deus quer preparar para mim. Aquilo que Deus quer que eu faça, não é o que eu quero, é o que Deus quer. E Deus está falando com pessoas aqui, não é o que você quer, é o que Ele quer. Não adianta, a gente quer questionar. Às vezes a gente quer pôr Deus na parede, né, pastor? Colocar Deus, mas por que, Deus? As coisas não vão para frente, as coisas não acontecem. Você ouviu a voz de Deus? Ouvi, irmão, ouvi, pastor. Vem até procurar o pastor na sala pastoral para questionar, mas as coisas não vão, pastor. As coisas não andam. Você tem ouvido a voz de Deus? Tem. Tem executado o que Deus tem falado? Não. E como que
você quer que as promessas de Deus se cumpram? Meu Deus, aleluia. Se você não está diante dos propósitos de Deus, o que adianta você estar na igreja, ouvir a palavra, mas não executa? O que adianta você vir todo dia aqui, está ouvindo, ouve as pregações, roda, pula, fala em língua estranha, mas as promessas de Deus não estão se cumprindo? Por quê? Porque você não se posiciona. Aleluia. Porque você não toma uma postura. Às vezes você tem até a hombridade de receber a graça, de entrar no mistério, de ser aquele crente cheio do Espírito Santo momentaneamente, mas quando vai olhar para o mais profundo, tem ouvido a voz de Deus, mas não tem executado. Ou seja, eu me torno paralítico, eu não subo de nível espiritual, físico, financeiro, porque eu não quero. Eu mesmo estou obstruindo que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Aleluia. Eu mesmo. Então Deus está falando aqui para pessoas aqui hoje. Tome um posicionamento sobre isso. Hoje você está aqui tendo a oportunidade de ouvir um tratado de Deus para com você. Ou seja, esse tratado aqui não é qualquer tratado. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te elevar de nível. Aleluia. Você sabe o que é isso, meu amigo? Você sabe o que é quando Deus quer te elevar? O nível espiritual. Deus quer te mostrar coisas novas. Aleluia. Coisas grandes. Glória a Deus. Que você não sabe. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Ó, escute aqui. Para você que está cansado de viver essa mesmice, porque eu, como cristão pregador da palavra, eu nunca quero viver a mesmice, irmão. Aleluia. Porque se Deus falou para mim viver coisas novas, então eu sempre quero viver o novo do Senhor. E o Senhor te trouxe aqui para viver um novo dele. Aleluia. E esse novo dele é te elevar de nível. Então, para você que quer, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. Dá um passo aí do teu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. Vou orar. Isso. Aleluia, Jesus. Isso. Isso daí já é um posicionamento, é uma postura que você está tomando. Isso é uma atitude, é um degrau que você está subindo. Amém? Só que agora, olha aqui para mim, vocês que estão aqui. Não é a oração do pregador, é a sua oração. Aleluia. Porque o pregador vai orar por ele. O pregador vai orar aqui, ó, por ele. Vai interceder. Mas você também tem que orar. Você também tem que abrir a sua boca. Aleluia. Não é só depender do pregador. Porque as coisas vão acontecer por intermédio de mim? Não. Você tem que tomar uma postura. Aleluia. Um posicionamento aqui. Amém? Então feche os teus olhos agora. Já pode começar a pronunciar as suas primeiras palavras ao Senhor. Aleluia, E dizer o que você quer a partir de hoje. A decisão que você tomou a partir de hoje. De não viver mais as mesmices. Não, diga para o Senhor: Senhor, eu não quero um ministério paralítico. Não, Senhor, eu não quero a minha família da forma que está. Não, eu não quero. Eu não quero, Senhor, e viver mais esse estado que eu estou. Eu quero renovo. Eu quero me levantar. Eu quero viver coisas novas. Comece a dar glória a Deus. Comece a adorar o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu preciso. Renova o meu intelecto. Senhor, me dá estratégias, meu Pai, para que eu não fique mais na mesmice. Senhor, me dá estratégia. Renova o meu entendimento. Renova minhas forças. Renova o meu talento. Renova. Diga para o Senhor agora. Diga: Senhor, me renova. Eu preciso, Pai, que o Senhor me guie, Senhor. Hoje eu ouvi a Tua palavra. Hoje eu ouvi aqui, Senhor, as Tuas ordenanças. E ouvi aqui também, meu Pai, que o Senhor tem muitas promessas para mim. Que eu não sou um esquecido.
não sou um largado, mas o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me visto, o Senhor tem estendido as tuas mãos por misericórdia sobre a minha vida. Diga para Ele. Aleluia! Diga para Ele, porque talvez se você não estivesse aqui hoje, poderia ter acontecido muitas outras coisas sobre a tua vida, mas o Senhor te trouxe aqui, porque é por intermédio de você que Ele vai mudar a tua casa, é por intermédio de você que Ele vai mudar a tua família, o teu casamento, é por intermédio de você, você é o escolhido. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, Senhor, eu quero andar nos teus passos. Senhor, eu quero andar segundo a tua palavra. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero fazer o teu querer. Não importa como vão olhar para mim, não importa se irão me abandonar, o que me importa é que o Senhor está comigo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pode um filho abandonar, pode uma mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor certamente nunca irá te abandonar. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, essas pessoas estão aqui, meu Deus, porque em seus corações tem projetos, meu Pai, tem sonhos aqui, meu Senhor. Quantos aqui, meu Pai, sonham para ter paz dentro de casa, para ter paz no meio da família, no casamento, meu Pai? Quantos aqui oram pelos teus entes queridos, Senhor? Quantos aqui orando, meu Pai, para que o Senhor renove as suas forças, renove os seus ministérios, meu Pai? Olha aqui, Senhor, essas pessoas orando para que o Senhor dê também, meu Pai, libertação dos vícios. Essas pessoas que estão aqui, meu Pai, estão guerreando no campo espiritual. Oh, glória! E sabemos, meu Pai, que o diabo está nervoso agora, porque estão vendo, meu Pai, esses homens e mulheres aqui se posicionando diante do Senhor e dizendo: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais viver esse estado, eu quero crescer com o Senhor, eu quero avançar para o Senhor. E eu quero dizer essa noite: Satanás, sai da frente, porque Deus está levantando uma nova geração. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, coloque a mão no teu coração e louve assim comigo, porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Ele te trouxe aqui porque a glória dele te atraiu. Louve assim comigo: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que 1000. Eu poderia estar, diga, em qualquer outro lugar, mas tua glória, tua presença me atraiu.
Tentei me esconder, não adianta, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Levante as tuas mãos, dê uma salva de palmas para o Senhor, dá glória para Ele, porque Ele te renova hoje, Ele te eleva de nível hoje, Ele restaura a tua casa hoje, a tua família hoje. Recebe da parte do Senhor, pode retornar para os